Pessoal, primeira notícia do dia. A manifestação da esquerda flopou. Eu queria estar falando isso aqui com mais profissionalismo, mais seriedade, mas não dá. Não dá para falar com seriedade, porque a manifestação da esquerda flopou. E veja, foi uma manifestação amplamente divulgada pela assessoria de comunicação do governo Lula. A saber, Globo, Folha de São Paulo, Estadão. Isso aqui não é mais imprensa livre. Estamos falando de uma assessoria de imprensa. Duda Campopiano. A Folha chegou a publicar, nas vésperas, a data e local das manifestações, tentando atrair mais gente, mas não adiantou. O governo Lula vê ato da esquerda sem sentido e busca escapar do ônus por esvaziamento. E, Adrilha, a gente vê que o problema não foi só um problema nacional. Além da manifestação ter flopado na capital paulista, na Avenida Paulista, que a Duda Campopiano trouxe muito bem, que o dia 25 de março, o último dia 25 de março, foi uma das maiores manifestações da história do Brasil, onde a Paulista por inteira ficou tomada de manifestantes. Já aconteceu anteriormente na manifestação, infelizmente, em razão da morte do Clesão, um inocente que morreu dentro da prisão com a anuência e complacência do Supremo Tribunal Federal, que a PGR já tinha dado um parecer favorável a respeito das suas comorbidades, da sua saúde física, e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal atropelou a decisão da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e mesmo assim o manteve preso, levando aí à morte, a consequência mortal, uma fatalidade, quer dizer, não foi uma fatalidade, foi algo premeditado, e infelizmente aconteceu. Então veja, na contramão das grandes manifestações que nós vimos nesses últimos 2 meses, a esquerda, na mesma Avenida Paulista, não colocou ninguém. Lá no Rio de Janeiro, eu falo lá porque eu estou em Belo Horizonte hoje, mas lá no Rio de Janeiro, no Leblon, também foi bem esvaziada. E mais, Adriles, internacionalmente também não aconteceu. Olha só, PT faz ato pró-democracia esvaziado em Lisboa, só com 26 pessoas. Eu estou dizendo 26 pessoas. 10 mais 10 mais 6. Incrível, incrível a falta de capilaridade e de popularidade. A esquerda convocou manifestações em várias cidades do Brasil e no exterior neste último sábado, dia 23. Em Portugal, a adesão foi pequena e os manifestantes dividiram espaço com turistas na Praça Luís de Camões. Uma vergonha nacional e uma vergonha internacional, Adrilles Jorge. Eles viraram a atração política do patético que tem você fazer uma manifestação pró-governo, sobretudo um pró-governo impopular, sem mérito, sem causa, sem nenhum tipo de projeto objetivo para o país. Quais são as pautas dessa manifestação? Primeiro, pelo Estado Democrático de Direito. Qual o Estado Democrático de Direito? Criou-se, na verdade, uma projeção da possibilidade de um golpe, da projeção de uma possibilidade de uma ditadura nazi-fascista, autoritária, racista, misógina, machista, todos os istas, genocida, que se criou para imputar ao Bolsonaro para que ele perdesse a eleição. Ou seja, a rejeição ao Bolsonaro que se criou com a ajuda da grande mídia, sobretudo a Rede Globo, foi a projeção de uma ficção. Ficção que colou em alguma meia dúzia de pessoas, em algumas pessoas, ou várias pessoas, ou milhões de pessoas, a ponto de Bolsonaro ter perdido a eleição. Por 1%, mas perdeu, dizem, né? O TSE diz, a gente é obrigado a acreditar. E, eventualmente, a outra pauta da manifestação é não anistia, ou seja, uma coisa mesquinha, canalha. Todo mundo sabe que uma senhora de 71 anos empunhando uma Bíblia na mão não tem exatamente crime, ainda que tenha invadido lá a Praça dos Três Poderes, o que valeria, sei lá, uma cesta básica como prêmio, para ficar 17 anos de cadeia. O próprio Elon Musk falou, mas o cara que estava cinegrafista lá, estava filmando as coisas, vai ganhar 17 anos de cadeia. Você tem autista, você tem líder indígena, você tem mendigo que ficou preso durante o ano. É esse tipo de gente que não pode ser anistiada, é esse tipo de gente que tem que ser tratada como terrorista, assassina, como depredadora do Estado legítimo de direito do Brasil. Ou seja, são pautas mesquinhas. E depois, de outro lado, você tem um governo que não existe. Não existe do ponto de vista formal. Todos os votos do Lula, eu já disse aqui, já reiterei, já repeti, foram dados contra o Bolsonaro, foram dados pela rejeição ao Bolsonaro. Lula é uma abstração. É uma abstração que se colocou lá, tirado da cadeia, um bandido condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, por uma questão jurídica, foi tirado da cadeia para derrotar Bolsonaro e teve, por cabo eleitoral,
o Supremo Tribunal Federal. Então a gente vive uma situação anódina, Santia, no Brasil. Você tem um governo que não faz nada, que não tem popularidade, tem inflação alta, tem crise econômica, crise de emprego. Você tem um governo que tem um governante que faz um discurso antissemita, vingativo, ressentido, contra a Lava Jato, que prendeu corruptos no poder, a saber, o próprio presidente da República. Então você não tem discurso, você não tem mérito, você não tem ação e você ainda tem pautas ressentidas e canhestras, como querer enfiar senhoras de 70 anos na cadeia por quase 20 anos. E você fazer loas, tecer loas ao Estado Democrático de Direito num país que é uma ditadura. Entendeu? Num país que prende, que censura, desmonetiza, tira conta bancária, exila pessoas por crime de opinião. E que tira da cadeia pedófilos, assassinos, traficantes e presidente da República envolvido condenado, aliás, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Como é que você vai fazer uma apologia? Até a própria esquerda, até o próprio cara que votou no Lula sabe que é um contrassenso. E mais, a manifestação em geral é um artifício da oposição. Em contraposição ao governo. Se o governo precisa de fazer manifestação em favor de si, ele não ganhou a eleição, ele deveria estar tranquilo. Ou seja, ele faz o PT, e isso não é de agora, desde 2003, quando venceu a eleição, ele se coloca, assim como o juiz se coloca como vítima, procurador e juiz, o governo se coloca como se fosse oposição, como se fosse um coitadinho. Eu lembro quando eclodiram os mensalões, os petrolões, o PT e os militantes petistas falaram, não, porque existe uma elite espúria, uma elite abjeta que tomou conta do país. Eu estou falando assim, o documentário da Petra Costa lá falava exatamente isso. O governo Lula foi enredado num esquema de corrupção maior que ele, sendo que o governo Lula comandou esses esquemas de corrupção. Só que agora não cola mais. Não está colando mais. Então, você tem um governo ruim, você tem um governo que faz parte de uma ditadura persecutória, e você tem um homem que foi eleito não por mérito próprio, mas como demérito, como rejeição projetada naqueles que o establishment queriam derrotar, a saber, o Jair Bolsonaro. E você tem uma pauta mesquinha, que é prender senhoras, prender padre, prender pastor evangélico, prender autista, prender toda sorte de pessoas por crime de opinião. Então vai flopar, e vai flopar sempre, porque esse governo vai flopar. Só que a virtude viciada desse governo é o seguinte, parece que eles prescindem de povo. Não precisam mais de povo. Você tem um judiciário inclemente, autocrata, que não está nem aí para ter 1 bilhão de pessoas. Eles falam, nós vamos continuar prendendo pessoas, como prenderam o Mauro Cid, como prenderam inúmeras outras pessoas e como querem prender Bolsonaro. Você tem uma imprensa anuente a essa ditadura perfeita que diz, não, a gente está esperando só um momento propício para convencer a população de que o Bolsonaro deve ser preso. Ou seja, já faz um pré-julgamento e quer convencer e manipular a consciência nacional. Então é isso. Ditadura é isso. Ditadura da Venezuela, ditadura de Cuba, ditadura da Nicarágua, eles não estão nem aí pro povo. Eles têm 90% de rejeição. Mas tem armas, né? Você tem um exército que parece que está do lado desse judiciário e você tem essa autocracia de uma mídia que deturpa a informação à medida em que querem deturpar a consciência nacional. Mas não tem resolvido. Se o povo está acuado, está com medo, é que também querer que o povo vá numa manifestação pró-ditadura, pró-governo ruim, pró um corrupto que foi tirado da cadeia, que não tem nenhum tipo de apreço pela população, aí não está funcionando. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.